ações imediatas para resolver, para atingir as metas climáticas até o ano de 2030. O Ricardo, nosso diretor de comunicação, vai passar o vídeo e em seguida a gente continua tocando a nossa bola. Pode ir, Ricardo. Vamos lá. Só um segundo enquanto o Ricardo habilita a configuração. Estão vendo? Pronto. É só clicar no play. Welcome to Solve Climate by 2030. Today, universities in almost all 50 U.S. states, Puerto Rico, D.C., and several other countries are hosting state and region-wide webinars focused on ambitious and feasible things that we can all do in our cities, our towns, and states in the coming year to really move the needle on climate change. Here is the most important idea to take home today. What you do locally will change the future. Fact. The U.S. state of Georgia is a top 10 solar state. The neighboring Sunshine State of Florida has very little solar power due to outdated laws and regulations. When we launched Solve Climate a year ago, we could never have imagined that today entire countries and much of the world's economy would be shut down, with hundreds of thousands of people ill, thousands having passed away, and our health systems overwhelmed. I take that back. We could easily have imagined this. Our health experts and scientists warned us this was coming. After SARS and MERS, they told us this was coming, and yet we didn't take preventive action, we didn't prepare. COVID-19 has shown how fragile our health and economic systems are to extreme events. Our scientists have told us clearly that unchecked, climate change will turn our lives into an unending series of extreme events. Floods, droughts, rising sea levels, pests and disease, more extreme storms and hurricanes, all of this leaving hundreds of millions of people homeless and on the move. We can change this. We still have time to change that future. Last year, the world's top climate scientists told us that we have until 2030, 10 years now, to cut global warming pollution aggressively in order to stabilize the climate at the low end. That warning was the genesis for this national and international discussion today on how to solve climate by 2030. Solving climate in 10 years, that sounds challenging. And yet fixing the energy half of climate change by 2030 is looking more, not less likely than it was 4 years ago. The cost of solar and wind power, batteries, and electric vehicles have plummeted. In many cases, they are less expensive now than the fossil fuel power that causes global warming, and they are getting cheaper every day. Already, utility-scale wind and solar, big solar and wind farms that feed power into the grid, these technologies are crushing fossil fuels in much of the U.S. In Colorado, Idaho, and California, renewable bids are coming in at half the price that the cheapest fossil fuel plants can do. And this is where rooftop solar and battery systems are headed in the near future. On the vehicles front, all the major manufacturers see this coming. Mercedes-Benz announced last fall that they have designed their last gasoline-powered car. Going forward, every new model of theirs will be electric. Combining electric-powered vehicles with the impact of driverless technology, we could see a very rapid transition away from gasoline-based cars to EVs in the next decade. All this progress was the result of a major technology push by national governments. Starting in America in the 70s and then ramping up with the Danes, the British, the Japanese and Koreans, the Germans, and most recently the Chinese and Indians, government policies have brought these industries to scale. And now the market is taking over, and renewables, battery storage, and electric vehicles are on track to deliver power and transportation at prices unsubsidized that will lead to major disruptions of energy markets in the 2020s. Can we get there fast enough to solve climate? Well, this is where you come in. With plummeting prices for renewables and electric-powered transports, the pace of the clean energy revolution will no longer be determined by Washington, D.C. and other national governments. Instead, the core action is going to be in your city, at your electric utility, and in your state capital.
The key to solving climate by 2030 will be clearing the path at the local level to rapid deployment of solar, wind, battery storage, and electric vehicles. We need to get rid of outmoded laws and regulations that are holding back the transition. Florida needs to take the lesson from Georgia. It's imperative that we have justice in this transition. We have to make sure that the millions of green jobs that are created are jobs for all and that everyone has access to clean, affordable power and mobility. Today, in Nebraska and New Jersey, in Idaho and Alabama, in Bangladesh and Brazil, we're going to find out what are 3 ambitious but feasible things that we can do right at home to smooth the path for clean energy and to bring energy justice to our communities. Following the webinar, I hope you will join a group or class discussion about what you can do to make these solutions real. Then, what next? Well, this summer, young people in particular have a terrific opportunity to both support climate solutions and gain valuable job skills in a down economy. The most powerful thing you can do to solve climate by 2030 is to join the political campaign of a candidate who best represents your views on climate solutions. In doing that, you'll also learn how to communicate, you'll gain courage, and most importantly, be part of a creative, strong, powerful vision for the future. COVID-19 is giving us a stark lesson about what happens when we ignore warnings from science. Today, we'll see how 10 years can be enough time to drive the climate solutions that we need, and that the future will be what we make it. Thank you for the work you will do to solve climate. Bom, esse foi o vídeo que o professor Eva nos enviou. Como vocês podem ter percebido, ele fala muito do contexto americano, ele aborda muito a questão das energias solar e eólica, que, ainda que exista espaço para evolução no caso brasileiro, não é a nossa realidade de emissões. A maior parte das emissões brasileiras são derivadas de mudança no uso da terra, no desmatamento. Então, a parte do que ele falou não se aplica no contexto brasileiro, já que ele falou para todos os eventos em escala global. Nesse caso, então, a gente segue com o dever de casa que ele nos passa. Desenvolver aqui, na próxima 1h10, 3 soluções para resolver as metas climáticas até 2030 no contexto brasileiro, já que a gente está abarcando o Brasil. Queria conversar agora com Alfredo Sirquis, ambientalista histórico, um dos fundadores do Partido Verde. É difícil ler o currículo dele sem ver uma colinha, porque é bem extenso. Jornalista, ex-deputado federal, ex-vereador, vereador mais votado em 2008. Atualmente é diretor executivo do Centro Brasil no Clima. Sirquis, dentro do que foi falado no vídeo, dentro da sua experiência, quais são as suas propostas, qual a sua sugestão para se alcançar a NDC brasileira até 2030 e, se possível, já adiantar as metas para 2050? Bem, boa tarde a todos. Eu começaria pensando globalmente. O Acordo de Paris foi um momento de esperança, não porque o acordo tenha sido assim nada de fantástico. A gente sabe que o processo das Nações Unidas é sempre pelo menor denominador comum, mas, de qualquer maneira, naquele momento, pela primeira vez, todos os países assumiram algum tipo de meta, por mais trouxa que fosse, uma variedade de NDCs, algumas no agregado, outras por intensidade de carbono, outras por desvio de curva, mas, de qualquer maneira, houve esse gesto político de todos terem assumido previamente o Acordo de Paris as suas metas, e, por outro lado, ficou claro no Acordo de Paris 2 coisas. Em primeiro lugar, que havia um objetivo que, além dos 2 graus, que até aquele momento tinha sido o grande objetivo do processo da UNFCCC, que ia se fazer um esforço descomunal para se chegar a 1,5 graus, porque os relatórios da ciência mostravam uma série de problemas sérios, como o desaparecimento das ilhas, dos estados-ilha, um grau de derretimento dos polos e das geleiras, e um aumento do nível dos oceanos, com 2 graus, que era realmente muito preocupante e maior do que aquele anteriormente projetado. Então,
se estabeleceu essa meta, que naquele momento considerada e ainda hoje pouco realista, mas ela está lá. Por outro lado, se estabeleceu que o processo de Paris seria uma escadinha, um processo gradual, em que basicamente aquelas NDCs, na sua maioria meio tronchas, de 2015, iriam, de 5 em 5 anos, sendo aprofundadas, aperfeiçoadas, para chegar numa trajetória compatível com esse objetivo. Porque, na verdade, o conjunto de NDCs do Acordo de Paris, se religiosamente cumprido, aponta no sentido de mais 3 graus. E, na verdade, é ainda um inferno sobre a Terra, não é nem um purgatório, é um inferno sobre a Terra. Então, se terminou, basicamente, a Conferência de Paris com esse entendimento muito claro, que aquilo em si não era a coisa, aquilo era o início de um caminho. O que aconteceu nesses 5 anos foi muito sinistro, digamos, no antigo sentido com que a palavra era usada pela minha geração, não o sinistro das novas gerações. Sinistro mesmo, porque houve um retrocesso político fantástico, eleição do Donald Trump, Brexit, eleição de Jair Bolsonaro, e, basicamente, claramente uma extrema-direita populista em ascensão e as forças no governo pró-climáticas meio que restritas ao norte da Europa, a Península Ibérica, a França e a Alemanha, com todos os problemas que tem, que são muitos. A questão, obviamente, sabemos que a questão climática não depende dos 196 países que fazem parte da UNFCCC, depende basicamente de um sucesso que possa ser alcançado por mais ou menos 8 a 10 países. Só os Estados Unidos, a China e a Europa já contribuem com quase metade das emissões, pouco mais de metade das emissões, dependendo do ano. E, de fato, o que acontece é que nós vemos, por um lado, uma certa euforia que aconteceu entre 2013 e 2016, que parecia que tinha havido um pico nas emissões. Passaram-se 3 anos com um crescimento do PIB de, na média, 3%, sem um aumento das emissões, até com uma pequeníssima redução. Mas depois, a partir de 2017, começou a aumentar de novo, basicamente pela queima de carvão na China, e nós vimos aí algumas decepções. A Índia tinha anunciado um plano super ousado de eletrificação do seu sistema de transporte, no qual ela recuou. Então, nós estamos num momento em que, politicamente, as coisas andaram muito para trás. Digamos, em termos de emissões, as coisas estão basicamente paradas. E, em termos de mobilização da opinião pública internacional, há, por um lado, uma sensação de amargura, de tensão. Por outro lado, claramente, uma demanda de que tem que haver uma revolução cultural, uma revolução financeira, uma revolução no consumo. Então, exatamente nesse momento, chega o coronavírus, com, evidentemente, toda essa situação trágica. Do ponto de vista de emissões, obviamente, pelos seus efeitos recessivos, ele leva a uma redução de emissões provocadas pela queima de combustível fóssil, na China, nos Estados Unidos, na Europa, os grandes países emissores, até mesmo no Brasil. Vão cair as emissões relacionadas com a queima de combustível fóssil. Por outro lado, outros tipos de emissão, mais ligados ao uso da terra. Vimos aí, na discussão que tivemos com o Carlos Nobre, há 2 semanas atrás, não necessariamente. Existe, concretamente no Brasil,
um risco de aumento das emissões por desmatamento. Então, agora eu passaria para discutir rapidamente o nosso dever de casa. A NDC brasileira ela foi bastante participativa, foi conduzido ainda com a ministra Isabela, nós tivemos oportunidade de nos reunirmos várias vezes com ela, e, curiosamente, no final, o objetivo de redução de até 2,2 giga em 2030 era muito similar a uma proposta que fora inicialmente formulada por nós. Então, a NDC brasileira ela é uma NDC ousada. O Brasil é o único país em desenvolvimento que tem metas no agregado e que, de fato, ao contrário do México, que é de vídeo-curva, e é da Indonésia, da China e da Índia, que são por intensidade de carbono, sendo que as emissões no agregado podem até aumentar. A China se comprometeu a chegar no seu pico em 2030, deve chegar antes disso. A Índia não. Mas, de qualquer maneira, a NDC brasileira é uma NDC respeitável, na maneira com que ela foi formulada, mas altamente abstrata, vaga, insuficiente. Nós, durante 2 anos, 2017 e 2018, trabalhamos com um grupo de 214 organizações do governo, da iniciativa privada, da sociedade civil e da academia, com a participação de 540 pessoas, divididos em 9 câmaras temáticas e também com muitas reuniões bilaterais com pessoas importantes que não queriam participar diretamente do processo, mas aceitavam dialogar. E a gente chegou num documento, que eu estou mostrando aqui a versão em inglês, que é a proposta inicial para a implementação da NDC brasileira, onde a gente viu, setor por setor, quais eram as ações susceptíveis de permitir que o Brasil, de fato, chegasse a 2025 com uma redução de 38% das suas emissões, considerando o ano base 2005, e 2030, realmente 43% de redução de emissões, o que dá 2,3 e 2,2 giga de emissões líquidas, respectivamente. Então, isso foi um processo participativo extremamente importante. Por incrível que pareça, as ações foram todas elas definidas por consenso, e vocês imaginam o que é chegar num consenso num coletivo onde faz parte o Greenpeace, de um lado, e o lobby do carvão, comandado aí pelo inteligentíssimo senhor Zancan, por outro. Como que a gente conseguiu efetivamente costurar um conjunto de ações que, somadas de 2 formas diferentes, poderiam cumprir a NDC brasileira. O primeiro cenário era um cenário de concentração máxima em AFOLU, o que obrigaria uma redução de desmatamento da ordem de 95%, e o segundo cenário, que seria um cenário que demandaria um pouco menos disso, mas seria um cenário mais equilibrado, porque já haveria a previsão de reduções significativas nas emissões, vários tipos de emissões provocadas por queima de combustível fóssil. Nós nos inclinamos por recomendar ao então presidente da República, ao presidente do Senado de então, aos ministros, 7 ministérios receberam esse documento, nós recomendamos o cenário equilibrado. Porque, para a gente, esse é apenas um pit stop no caminho do objetivo, que é o objetivo de longo prazo de emissões líquidas zero em meados do século. Então, a gente não faria sentido a gente ter até um sucesso em reduzir as emissões brasileiras e cumprir essas condições até 2030, com base numa redução do desmatamento,
E nos anos seguintes, em função do próprio desenvolvimento econômico do país, as emissões voltarem a subir, porque pouco ou nada tenha sido feito no âmbito da queima de combustível fóssil, que é feita de várias maneiras, principalmente no setor de transporte. Então, nós tivemos essa definição e veio o governo Bolsonaro, tudo isso foi para o espaço, e a opção que nós tivemos foi tentar recuperar esse espírito, fazer com que isso fosse, vamos ter a possibilidade de fazer na semana que vem, que isso fosse assumido de alguma forma na legislação brasileira e, sobretudo, que isso fosse implementado através dos estados, com toda a dificuldade que isso comporta. Agora, uma coisa é certa, tudo acontece no território dos estados. Ali se dá o desmatamento, ali estão as fábricas, ali estão as frotas de veículos. Então, mesmo que não houvesse Bolsonaro, seria fundamental trabalhar os estados para que eles sejam partícipes do projeto de cumprimento da NDC brasileira. Então, o meu tempo está praticamente encerrado. O nosso caminho, enquanto esperamos, claro, que o governo federal é fundamental para a implementação da NDC, mas esse governo, nada se pode esperar dele. Mas ele também não é eterno, ele vai passar, um outro momento virá na história do Brasil. Então, é importante que, quando esse outro momento chegar, nós estejamos preparados com os estudos técnicos, preparados com os estados, preparados com a mobilização da sociedade civil, preparados com o arcabouço legal. Eu deixei de mencionar, e farei isso na parte de perguntas e respostas, para não me alongar, uma questão que foi fundamental, que nós discutimos a fundo e com muito detalhe, os mecanismos econômicos. Porque o processo da NDC não é apenas um processo de fixação de metas e de comando e controle para controlar essas metas. Se for isso, ele será fracassado. Ele tem que ser produto de uma dinâmica econômica que precisará ser criada. Então, mais adiante, espero ter oportunidade de falar sobre isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sirkis. Com certeza vai haver o espaço, sim, para esse ponto. Gostaria só de reforçar que esse roadmap produzido pelo CBC vai ser disponibilizado a todos aqueles que responderem o questionário de avaliação, que vai ser disparado para quem se inscreveu no evento, por e-mail. Produzido pelo Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Isso, produzido pelo Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Obrigado pela correção. Ele será disparado para todos os que responderem o questionário de avaliação. Esse documento foi entregue para o presidente na época, Michel Temer, foi entregue para os candidatos presidenciais, para diversos representantes do Legislativo. Foi amplamente discutido com a sociedade, então é um documento muito rico. Obrigado pela sua contribuição, Sirkis. Nesse momento, gostaria só de destacar que nós estamos sendo acompanhados por 85 participantes através do Facebook, além desses que estão aqui na sala do Zoom. Queria agradecer a audiência de todos. Novamente agradecer a contribuição e a parceria do ESI, do Barnes College e o apoio do Instituto Clima e Sociedade. Bem como, é claro, a organização do Grupo de Economia do Meio Ambiente da FRJ para esse evento. Agora eu gostaria de perguntar para a Anatone. No início era uma pergunta só, para ela iniciar a fala dela. Depois que eu vi o currículo dela, são 2 perguntas. Então, eu vou ter que ler a colinha, porque é realmente muita coisa. A Anatone, atual diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade e sócia fundadora da GIP, Gestão de Interesse Público, é economista e doutora em ciência política. Foi presidente do Conselho do Greenpeace Internacional entre 2010 e 2017, diretora da Fundação Ford no Brasil entre 2003 e 2011 e da Action Aid Brasil entre 98 e 2002. Atualmente, ela é integrante dos seguintes grupos: Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade, conselho e participante dos conselhos da Agenda Pública, da Gold Standard Foundation, do Instituto Escolhas, do Clima Info, do Instituto República, do IPAN e da Transparência Internacional.
Então, Ana, considerando essas funções, a primeira pergunta é: como que se dorme com tanta ocupação e tanta contribuição para a sociedade? A segunda pergunta é: como você entende que a sociedade civil, seja através de mobilização, seja através do terceiro setor ou de forma conjunta, pode contribuir para se alcançar esses objetivos até 2030? Obrigada, Alexandre. Obrigada aí pela introdução. Cumprimentar aí o Sirquis e o Cadu. Bom estar com vocês e agradecer aí os que estão nos ouvindo. Então, eu acho que um pouco do meu currículo, como você estava mencionando, talvez tenha a ver com o approach e para a resposta da pergunta, né? O que a gente pode fazer para chegar aí nas metas de 2030. Acho que uma das coisas que a gente tem que fazer, talvez os erros que eu fiz no passado e talvez outros, a gente encarou o tema de mudanças climáticas como um tema simplesmente ambiental. E eu acho que hoje está mais do que claro que o tema de mudanças climáticas não é só um tema ambiental, e eu vou tentar trazer isso aqui um pouco na minha fala. Então, uma das respostas, o que fazer, é tratar do tema de mudanças climáticas, como vocês aí já estão tratando, como um tema interdisciplinar. Isso é absolutamente fundamental. E talvez a segunda resposta é talvez não ter tanta paciência como nós, na minha época, tivemos no processo de acordos internacionais, com o trazer todo o arcabouço de governança. Isso é absolutamente fundamental, mas a mobilização da sociedade civil, dos indivíduos, da sociedade, é talvez hoje a maior alavanca de mudança que a gente pode esperar e ter se a gente tem que chegar aí em resolver esse problema até 2030. E não tem quick fix, né? Não tem só resolver uma parte do problema. Então, eu queria voltar um pouco em 1972. Isso foi na Conferência de Estocolmo, como todos nós conhecemos, a famosa Conferência de Estocolmo de 72, onde começou-se aí discutir a temática da mudança ambiental, da relação com o humano e, logicamente, o clima. E, a partir claro que o tema no qual a gente estava falando não era mais um tema simplesmente de meio ambiente, era muito além dela. Mas, em 72, foi uma conferência na qual colocou o tema ambiental de clima na mesa. Em seguida, vamos lembrar, foi em 88, quando o painel intergovernamental sobre mudança de clima foi estabelecido. Ali ficou claro, mudança climática era um tema primeiro ambiental e ali virou um tema da ciência. É quando a ciência se apropriou do tema de clima. Foi, então, um tema ambiental e um tema da ciência. Em 1992, aqui no Rio de Janeiro, a ECO 92 foi quando a Convenção de Quadros de Mudanças Climáticas nasce, onde o tema de mudanças climáticas acumula mais um layer. E aí é o layer das relações internacionais. A mudança climática não só é um problema ambiental, um problema científico, mas ele só pode ser resolvido globalmente através aí relações internacionais nascem pesado. Isso. Vem em 2005 com o Protocolo de Quioto, quando ele começa a entrar em vigor, e o Protocolo de Quioto, ele é basicamente um protocolo que, logicamente, tem muitas relações internacionais, mas ele pensa muito em mudanças tecnológicas, ele acelera as mudanças tecnológicas. E foi aí no videozinho que foi mostrado, ainda tem muito disso, né? Mudança climática, se imagina que muitas das soluções de mudança climática vão vir por novas tecnologias. Eletrificação de carro, painéis solares, energia eólica, entre muitas outras. Então, mais um layer para entendermos mudança climática ambiental, científico, relações internacionais, tecnologia. Chegamos em 2015 com o Acordo de Paris. E aí fica 100% claro que o tema de mudanças climáticas é um tema de economia política. É um tema onde a economia, como o Sirquis mencionou, ela entra fundo. Ali, quando cada país colocou as suas NDCs, o que a gente estava fazendo, cada um dos países que colocaram as suas metas? Era colocar uma meta para carbono, mas no final
eram metas que estavam pré-determinadas no modelo de desenvolvimento. Então, naquele momento, em Paris, muita gente já sabia, mas ficou cristalizado que o tema de clima é o tema de modelo de desenvolvimento. Está mais do que claro, que escolhas vamos fazer para que este modelo de desenvolvimento dê conta de uma economia de baixo carbono, com relações sociais justas, com diminuição de desigualdade, com uma crescente população. Este é o dado que nós temos. Então, clima não é um tema ambiental. Para muitos de nós, começou lá atrás, que falava que o planeta estava em perigo. O planeta está muito bem, obrigado, e não está em perigo. Quem está em perigo é a humanidade. O planeta vai sobreviver a nós, e não, o problema, então, não é um problema ambiental estrito sensu, é a relação do meio ambiente com as escolhas que as pessoas e todos nós fazemos. E onde é que a gente está hoje com o tema de mudanças climáticas? Então, já passamos, hoje em dia, assim, recentemente, mudanças climáticas, como a gente falou, virou o tema econômico, o CIPIS de novo mencionou isso, agora no World Economic Forum, dos 5 maiores riscos que o World Economic Forum colocou, os 3 primeiros eram temas ligados à mudança climática. Os 3 primeiros. Quando a gente escuta o BlackRock, o maior investidor do mundo, falar que vai sair do carvão, quando a gente escuta a Microsoft falar que vai virar carbon negative em 2030, Esquimó entrar, os leilões aqui no Brasil, com os custos de energia solar caindo rapidamente, mostra que a economias entendeu que isso é um tema que vai ter problemas para algumas indústrias, lógico, mas tem uma oportunidade econômica muito grande. O tema de clima virou um tema jurídico. Hoje em dia tem mais de 1000 casos legais do que a gente chama de litigância climática, que menciona mudanças climáticas. São mais de 1000 casos e isso é crescente no mundo jurídico. Virou um tema religioso. O Papa acabou de lançar a encíclica que tem aí como a sua base o desafio de mudanças climáticas. O tema é político, né? A gente olha aí o agrobusiness no Congresso, o Trump com a China, os boicotes ao Brasil quando o Bolsonaro não faz alguma coisa e tem as queimadas na Amazônia. Então, é um tema de política nacional e internacional, mas, acima de tudo, o tema de mudanças climáticas é um tema social. E aí, social em ambos os sentidos. Social em quem mais sofre com as mudanças climáticas, são sempre os mais vulneráveis, então as enchentes, o fogo, desabamentos vão atingir algumas populações mais do que outras, mas também é um tema social que é o tema que mais engajou pessoas na rua nos últimos anos. Greta é uma figura que todos conhecemos, mas é onde os jovens se mobilizam. Por quê? Porque o jovem sabe que 80%, 90% dos empregos do futuro terão a ver com mudanças climáticas, seja para mitigar, seja para adaptar, para fazer viver com mudanças climáticas, com o mundo de mudanças climáticas de alguma maneira. Então, o tema de mudanças climáticas, a gente errou no passado, achou que estava muito descolado do que a gente faz hoje. Mudança climática é um tema de saúde. Os vírus que a gente está vendo agora, a gente sabe, muitos cientistas estão apontando quantos novos vírus estão lá congelados, bonitinhos no Ártico ou ali escondidos na Amazônia, quando tiver desmatamento na Amazônia, os desgelos do Ártico. Novas pandemias que a gente está vivendo pela primeira vez, infelizmente outras virão. Outras virão. Agora, eu gosto muito de uma frase que o Martin Luther King fala. O Martin Luther King nunca falou I had a nightmare, ele falou, eu não tive um pesadelo. Ele falou, eu tive um sonho. Então a gente tem que olhar para mudanças climáticas, sim, com esperança. O quadro é grave, o quadro é absolutamente urgente e tecnologia, economia, relações internacionais vão ajudar. Mas no final, a única coisa que pode nos ajudar é uma mudança social e econômica na sociedade brutal e muito rapidamente, na forma que a gente consome,
na forma que a gente relaciona um com os outros, na forma que a gente viaja, tudo vai ter que mudar. Então, todos nós temos aí uma obrigação fundamental de como fazer com que esse balanço de uma economia de baixo carbono vai aí se dar. Agora, o tema é urgente. E quando eu olho para trás em Brooklyn, de novo ali com Estocolmo, fazem 48 anos que a gente está falando do tema. E foi apontado, nós temos mais 10 para solucioná-los. Muito foi feito. Tanto que hoje o tema de mudanças climáticas está ainda na boca de muita gente. Mas, infelizmente, essa urgência que a gente vê não está aí. E eu acho que vai depender dessa geração de pessoas saindo na rua, protestando, mudando seus hábitos de consumo, para a gente conseguir realmente mudar. Antes de acabar, eu queria ler um mini trecho do que foi falado na Declaração de Brooklyn, ali da Declaração de Estocolmo, porque ela ainda é muito atual, apesar de ter sido escrita em 1972. É um pequeno parágrafo. E começa assim: o homem é, ao mesmo tempo, obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e torturosa evolução da raça humana, neste planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar de inúmeras maneiras e em uma escala sem precedentes tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos seus direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida. E é disso que a gente está falando. A gente está falando sobre o direito à vida, e essa é a urgência do que nós estamos falando. Então, combater a mudança climática é combater um sistema que a gente sabe que está desbalanceando a nossa relação com o meio ambiente e tentar fixar isso. E eu acho que a gente tem esperança e vai conseguir, porque tem muita ação importante acontecendo nesse momento. Obrigada. Eu agradeço, Ana, pela fala inspiradora, nesse final mais ainda, e a excelente contribuição. Nesse momento, temos 88 pessoas assistindo a gente no Facebook, que estão não só assistindo, mas também estão debatendo um pouco nas perguntas, na timeline, um respondendo ao outro. Estimulamos essa interação. A proposta aqui não é apenas ser professoral, mas também estimular a discussão, estimular o debate. Então, fique à vontade para comentar no Facebook, para fazer suas perguntas. Infelizmente, não haverá espaço para a gente ler todas aqui, porque já temos 40 perguntas listadas, mas é sempre possível respondermos posteriormente. Então, estimulamos esse debate. Novamente, agradecemos a contribuição da Young Scholars Initiative, da Bart's College e o apoio do Instituto Clima e Sociedade, bem como a organização do Grupo de Economia do Meio Ambiente em apoio ao evento. Cadu, quando a Ana estava terminando a fala dela, eu diretamente pensei em você. Já tive a honra e a alegria de ser seu aluno, e você sempre avisou, mudança climática não é apenas para a área ambiental. Mudança climática não é um tema apenas em um campo, em um setor específico. Vai trazer prejuízo, vai trazer desemprego, vai trazer já há externalidades envolvidas e haverão mais ainda. Então, puxando o gancho para a sua fala, como é que você se sente vendo a sociedade finalmente enxergando, ainda que a poucos passos, ainda com muita fake news no meio, mas começa a abrir o olho que, caramba, se essa pandemia, que já é extremamente séria, está causando uma crise econômica, que vai acarretar em uma crise social muito forte, imagina a crise prevista pelos cientistas do IPCC para as mudanças climáticas. Com essa abordagem, como você se sente e qual é a sua proposta para alcançarmos as metas climáticas para 2030? Só não esqueça de habilitar o microfone, por favor. Pode ir. Boa noite a todos, Alexandre, Ana, Alfredo, Guilherme, todos que estão aí. Muita alegria poder ver vocês de novo, né, Ana e Alfredo? A gente está sempre aí falando, sempre tem algum evento e todos os demais. Nós estamos vivendo um momento interessante porque
se coloca um questionamento sobre uma falsa dicotomia que se tenta empurrar a goela abaixo quando se discute economia, que haveria uma incompatibilidade entre a atividade econômica per se e o bem-estar, a qualidade de vida. Então, nesse momento, o debate que mais toma espaço no Brasil e em outros países também é esse debate entre devemos priorizar a saúde humana, a qualidade de vida, né? Ou a economia, quando, na verdade, esse debate é falso, porque não há como você ter economia sem ter seres humanos. Então, o custo da má qualidade de vida ele é muito maior, de piorar a qualidade de vida, ele é muito maior. E eu queria só lembrar, já que a Ana fez esse belo histórico aí de como viemos, e o Sirkis citou um pouco melhor a história climática brasileira, da política climática brasileira, eu queria falar um pouco da economia, é o seguinte, até o final dos anos 80, a métrica de desenvolvimento era PIB per capita, e acabou. Chega no início dos anos 90, vamos melhorar esse negócio. Não dá para dizer que apenas basta melhorar a renda, porque o indivíduo pode ter dinheiro no bolso e está vivendo muito mal. E aí melhoramos com o IDH, passamos para 3 critérios: saúde, educação e renda. E depois viemos os 9 objetivos do milênio e agora os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Não há como entender a crise atual sem compreender a interconexão dos 17 ODS. É um problema que surge no ODS 15, biodiversidade na vida, na Terra. É um vírus que sai da vida silvestre por um problema de uso inadequado de recursos naturais. E lembrando que, se tivermos mais desmatamento, teremos mais possibilidade de exposição a esse tipo de problema. Tá? Existem outras zoonoses que são transmissíveis aos seres humanos, mas que passa para a questão da saúde, que é um ODS específico, afeta as cidades, afeta o emprego, que é outro ODS, afeta tudo, inclusive o ODS das mudanças climáticas, que é o 13. Por quê? Porque uma das previsões que nós temos com as mudanças climáticas é exatamente a propagação de novas formas de doença. Eu não ia apresentar um PowerPoint propriamente dito, mas como eu fui provocado em três coisas, 3 tarefas a fazer, esse aí não sei se está aparecendo na tela, um documento que nós fizemos Está aparecendo sim, Cadu. Sobre o que fazer. E aí nós trabalhamos 3 áreas, e eu vou ser bastante breve, eu não quero detalhá-las, mas fica aí então já antecipado qual é a minha cola para a resposta. Nós temos, obviamente, a questão da energia, de melhorar a qualidade da nossa intensidade energética. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui agora é um gráfico que mostra o quanto que os países estão utilizando de unidade energética, megajoule, para uma unidade de produto. Há uma discussão técnica se esse critério é um critério adequado ou não, porque você tem comparações diferentes. Mas, ao longo do tempo, ele revela o quê? Ele revela que todos os países do mundo estão melhorando. Eu não quero fazer aqui uma comparação que é melhor o cinza, o azul, o verde, mas todos eles mostram uma tendência declinante, menos um único país, que é o Brasil. Ou seja, o que acontece no Brasil? Nós temos uma tendência de reprimarização. O que é reprimarização? Nós estamos retornando a uma economia primária exportadora. Ela não é apenas primária exportadora, ela é carbono intensiva. Ou seja, ao invés de estarmos produzindo para o futuro, nós estamos produzindo para o passado. Então, a grande propaganda hoje econômica é o agro. O agro é pop, o agro é tudo, o agro é retrocesso. Não que o agro em si mesmo seja retrocesso, mas o tipo de atividade que nós estamos praticando. Se vocês forem olhar nesse gráfico, as 2 atividades que crescem bastante acima das demais são, em laranja, a extração mineral e em azul, a agropecuária, que é uma agropecuária extensiva, que é
a principal fonte de emissão, porque primeiro você queima para gerar, para fazer o pasto, e depois você coloca o boi, que é uma máquina de transformar carbono capturado por fotossíntese em metano. Não vou discutir aqui a física desse problema, mas é como você multiplicasse por 20 cada molécula cada átomo de carbono que é capturado pela planta, com um poder de aquecimento global 21 vezes maior, que é o poder desse mesmo átomo, agora numa molécula de metano. É o mesmo tipo de gráfico em relação ao período mais recente, mostrando que nós estamos parados. Esse gráfico mostra a crise da atual década, e o que a gente percebe é que essa evolução não gerou emprego. Esse tipo de atividade gera um problema sério de empregabilidade. Por quê? Porque o agro é o maior desempregador do Brasil. Ano após ano, o IBGE mostra o quanto que nós perdemos em termos absolutos de emprego no agro. E a extrativa mineral não gera muito emprego, gera muito pouco emprego. Pelo contrário, a extrativa mineral é rica em gerar acidentes. Não é uma coincidência termos tantos desastres associados à mineração, porque nós somos uma economia que é cada vez mais mineradora. Isso significa que nós estamos com uma especialização relativa numa atividade que vai gerar crescentemente problemas e que estão sendo percebidos com uma frequência assustadora. Por mais que a gente tente pensar a questão econômica, dissociando o ambiental do econômico, o que nós temos é um movimento crescente de riscos que se transformam em custos. Esse é um gráfico de um estudo que está desatualizado, chamado Valorando Tempestades. Nós estamos até conversando aí com o pessoal do Observatório do Clima para fazer uma atualização desse estudo. É uma estimativa de quanto nós perdemos com as chuvas. Isso é apenas perdas com deslizamento de terra, inundação e enchente. São 4 métricas diferentes que apontam a mesma tendência de crescimento dos custos associados a esse tipo de problema, que vai bater aonde? Vai bater exatamente no indivíduo mais pobre, que é o indivíduo que vai morar na área mais afetada, na área de maior risco. E também é um problema subnacional, porque quem vai arcar com essa conta é principalmente o governo local. E isso significa que nós estamos criando um gatilho, uma bomba fiscal para governos subnacionais com o agravamento das mudanças climáticas. Eu vou voltar a esse ponto mais à frente, mas um outro estudo que a gente fez mostrando o outro lado perverso da mudança climática. As mudanças climáticas são profundamente injustas, porque quem gera o problema é o quem é menos afetado, e quem é mais afetado é quem menos gera esse problema. Esse é um estudo nosso recente, que nós estamos fazendo estimativas sobre impacto na agricultura, principalmente do Lucas Costa e do André Santana. Eu estou aí mais de ajudante deles nesse estudo, mas ele mostra a evolução das perdas agrícolas em função de eventos climáticos extremos, nesse caso seca. E em vermelho mostra a maior gravidade. Em 4 períodos distintos, vocês percebem que 2012 e 2016 é o pior período. Pior ainda, quem mais sofre com essa seca é a agricultura familiar. O tipo de cultivo que mais perde com a seca é milho e feijão, que é o produto típico da produção familiar. A que perde menos é a agricultura irrigada, ou seja, as manifestações são todas perversas. E como foi bem colocado pelo Sirkis, nós temos uma agenda que está perdida no tempo e espaço do ponto de vista de governo federal. Foi um estudo que nós fizemos para o Ministério do Meio Ambiente no tempo em que a função do Ministério do Meio Ambiente era proteger o meio ambiente brasileiro, e foi uma estimativa do quanto se deveria gastar no ODS 13, que é o ODS de mudanças climáticas, inclui aí os esforços de combater o desmatamento, que seria essa linha aqui em laranja, e o quanto a gente previa, né, que haveria disponibilidade de recurso com a emenda constitucional 95, que à época foi criticada por todos nós, dizendo que era a PEC do fim do mundo, e o problema é que o fim do mundo chegou e agora vão ter que tirar ela à força. Então, a FOSB já se arrancou
a PEC para esse ano e para o ano que vem. Temos que tirar esse elemento porque ela inviabiliza a nossa capacidade de resposta. Se depois eu vou pedir para o Alexandre, ele vai passar o e-mail para ter mais contato. Então, voltando aqui para finalizar, o que nós podemos fazer em relação a isso? Em primeiro lugar, fazer o enforcement de política ambiental. Como o Alfredo também colocou, esse governo passa. Nós precisamos resgatar a capacidade dos estados fazerem política. E muita atenção para os governos subnacionais. Essa crise está mostrando a importância do Pacto Federativo Brasileiro. Nós não estamos indo para as cucuias porque existem governadores, existem prefeitos e existem burocratas, servidores públicos em todos os níveis, federal, municipal, estadual, que estão agindo de forma coordenada e impedindo o desastre total. E isso tem que valer também para a política ambiental. Mas é preciso também ter maior integração das políticas ambientais com as políticas econômicas. E foi colocado aqui o tema dos instrumentos econômicos e tributação verde. Alfredo é veterano do Congresso Brasileiro. Há anos que a gente fala em uma reforma fiscal, é absolutamente crucial termos uma pauta muito bem definida sobre como uma eventual reforma fiscal deve tratar a questão climática, envolvendo eliminar os subsídios perversos, que são para essa agricultura extensiva, essa agricultura que desmata, para o consumo inadequado de combustíveis e para premiar quem produz adequadamente eficiência energética, fontes não convencionais de energia e quem produz sem desmatar. O desafio fiscal também passa pela questão do subnacional. Como eu disse para vocês, o maior problema que as mudanças climáticas trarão para as administrações públicas, esses problemas vão se concentrar nas esferas subnacionais, principalmente nas prefeituras. É preciso capacitar a prefeitura, colocá-los para agir em função de tudo isso. Eu sempre lembro a frase do Carlos Mussi, o passivo ambiental de hoje é o passivo fiscal de amanhã, e esse passivo é principalmente para os governos subnacionais. E é fundamental que a gente mude a direção do desenvolvimento econômico desse país. Não dá para imaginar que você vai resolver problemas do século XXI com a economia do século XIX. Se nós formos perceber a evolução das propostas que têm sido praticadas por essa agenda liberal, nós temos uma tendência crescente à eliminação de direitos trabalhistas, redução de custo. O último passo que vai ser dado é a revogação da Lei Áurea. Se dependesse desse Congresso, a Lei Áurea jamais teria sido revogada, porque é essencialmente o mesmo tipo de argumento. E, usando o exemplo da Lei Áurea, o quanto que nós perdemos por termos postergado de maneira trágica, cruel, a abolição da escravatura. Nós pagamos até hoje o custo da economia mais desigual do mundo ocidental por ter sido o país mais escravocrata de todos. Então, a gente tem que incorporar isso objetivamente numa agenda em que existem ferramentas para isso, modelagem econômica, microeconômica, macroeconômica. Eu recordo um estudo que nós fizemos alguns anos atrás, fazendo simulações de crescimento. Essas simulações apontavam o que acontece com a geração de renda e emprego num cenário de economia marrom, uma economia carbonizada, um cenário em que a gente recupera a atividade industrial, mas sem essa preocupação de descarbonização, mantendo a indústria marrom e uma economia verde. O que a gente demonstra é que no cenário de economia verde, não só nós aumentamos a capacidade produtiva, mas principalmente distribuímos melhor renda e salário. Ou seja, garantimos não apenas o crescimento do PIB, mas o que é fundamental, um PIB melhor. E é isso que se trata, economia de baixo carbono, economia verde. Garantir PIB, sim, mas um PIB melhor para todos. Excelente, Cadu, pela fala fantástica, pela proposta que, ainda que pareça evidente, é tão pouco repercutida, infelizmente. Talvez seja um caminho que nós podemos seguir, repercutir essa proposta, repercutir essa pauta do Green New Deal, um novo caminho, uma nova rota econômica. Queria só destacar, como eu tenho muita familiaridade com o professor Cadu, eu acabei me antecipando, esqueci de apresentar o mesmo. Ele é professor titular do FRJ,
desde os seus 20 e poucos anos, uma carreira bastante precoce, e é coordenador do Grupo de Economia do Meio Ambiente. Também é professor do Só para programa corrigir, Alexandre, eu não sou titular desde que comecei, né? Sou professor há algum tempo, mas titular há pouco tempo. Claro, claro. Para virar titular tem que ter muita estrada. Da UFRJ. E também é professor do Programa de Políticas Públicas e Estratégia de Desenvolvimento, com foco na linha ambiental, também da UFRJ e da UNEMAT. Bom, queria só reforçar mais uma vez que os materiais apresentados, tanto pelo professor Cadu Young como pelo Alfredo Sirkis, serão disponibilizados por e-mail para quem respondeu o questionário de avaliação. Ele vai ser enviado em até uma semana para aqueles que fizeram a inscrição conforme o formulário. Se não fizer a inscrição, não tem problema, pode me enviar um e-mail ou pedir pelo inbox ou e-mail do CBC, alexandre.batista@centrobrasilnoclima.org, que eu vou enviar também o questionário de avaliação, ok? Depois das excelentes falas e rodadas para cada um, eu filtrei algumas perguntas do público. Mais uma vez, quero pedir desculpas, porque não é possível ler aqui todas as perguntas. Nosso prazo estipulado foi até 7h30. A gente pode estender uns 5 minutinhos, mas não muito além disso, pelo compromisso. E nós tivemos 50 perguntas ao todo, cerca de 50 perguntas. Então, foi exigido que eu fizesse um bom filtro. Para não tomar mais tempo do que é importante, vou direcionar as perguntas primeiro para o Sirkis. E aí, Sirkis, se quiser aproveitar as perguntas para continuar aquele ponto da sua fala que você queria continuar posteriormente, sem problemas. A primeira pergunta é da Ana Luísa Silva, da GIZ. Qual o papel das cidades no enfrentamento das mudanças climáticas? E como a tecnologia pode ajudar no enfrentamento da mesma questão, do mesmo problema? Outra pergunta é da Maria Villarreal, da Unirio. Quais estratégias regionais poderiam ser criadas para enfrentar os desafios das mudanças climáticas na América Latina? Com a palavra, Sirkis. Bem, as cidades têm o primeiro papel que é insubstituível, que é em relação à adaptação. Nós falamos muito até agora de mitigação, mas é fundamental uma palavra sobre adaptação. Ainda que os nossos sonhos mais delirantes sejam bem-sucedidos, a mudança climática, o aquecimento global do planeta é uma realidade. E com 1 grau e 1,1 grau já está como está, né? A gente vê por aí, tudo que tem acontecido, certamente vai aquecer muito mais do que isso. Então, a adaptação ela é fundamental. E a adaptação tem a seguinte característica: ela é uma missão que tem que ser executada pelo poder local, basicamente. E esse, aliás, é um dos grandes problemas, porque no Fundo Verde do Clima, onde estão representados os países, 50% dos recursos teoricamente destinados à adaptação, muito bem, mas a gente não tem claramente o papel definido dos governos locais e dos governos de regiões metropolitanas e até dos governos regionais, que são fundamentais na grande maioria das ações de adaptação, em relação a se preparar para ondas de calor, em relação a se preparar para as enchentes, em relação a se preparar para o aumento do nível dos oceanos, em relação ao transbordamento dos rios, ao desabamento de encostas, a toda a necessidade de reformar a infraestrutura de drenagem, de comunicação, de eletricidade, de gás, né? Tudo isso incumbe a governos regionais, metropolitanos ou locais, dependendo aí do ordenamento institucional do país em questão. Então, eu diria que a primeira grande missão é a missão de adaptação. E, por outro lado, as cidades têm, sim, obviamente, um papel na mitigação. Mas o que acontece? As cidades elas são objeto de 2 tipos de emissões. Eu gosto sempre de diferenciar. Existe um tipo de 70% das emissões, mais de 70% das emissões são nas cidades. Mas existem emissões das cidades e existem emissões nas cidades. Aquelas que são nas cidades são basicamente emissões que as cidades não têm muito controle sobre elas, porque dependem de matrizes tecnológicas, industriais, o fato dos carros serem a gasolina, o fato
das indústrias serem licenciadas pelos estados ou pela União. Então, muitas vezes, o município padece de coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. Você sabe qual é a principal fonte de emissão de gases de estufa do Rio de Janeiro? É a CSA. Ela emite, Companhia Siderúrgica do Atlântico, ela emite 12 vezes mais do que a totalidade das outras indústrias do Rio de Janeiro. No entanto, se a CSA fosse realmente construída a 1 quilômetro mais à direita, quem está de frente para o mar, ele estaria no município seropédico. E o município não apitou em nada no seu licenciamento. Agora, existem emissões sobre as quais o município tem controle. Mesmo não podendo determinar, digamos, a tecnologia da indústria automobilística, o município pode penalizar determinadas tecnologias da indústria automobilística através do seu sistema de tributação. O município pode construir sistemas de mobilidade que levem à redução de emissões. O município pode, como no caso de Campinas, por exemplo, adotar o ônibus elétrico, principalmente, atrair uma fábrica de ônibus elétrico, como foi o caso. Então, promover projetos de reflorestamento de encostas, de manguezais, e existe uma coisa que é principalmente dos municípios, unitariamente ou consorciados, que é a questão dos resíduos, do gás metano que é emitido pelo lixo, no aterro sanitário, onde esse lixo não é queimado nem reutilizado, ou do esgoto que é emitido por uma estação de tratamento. Isso aí, em geral, que também não esse metano não é aproveitado. E dos resíduos que não são devidamente tratados. Então, isso aí é uma missão de mitigação principalmente municipal. A segunda pergunta era... Qual era a segunda pergunta, Alexandre? Deixa eu ler aqui. Da Maria Villarreal, da Unirio. Quais estratégias regionais poderiam ser criadas para enfrentar os desafios das mudanças climáticas na América Latina? Bom, na América Latina e no mundo inteiro. Na verdade, tudo que acontece no território, não da União. A gente pode falar das terras da União, mas, enfim, o território é dos estados e dos municípios. Então, o que nós estamos propondo agora, nesse momento excepcional da história do Brasil, onde não há governo federal para mudança climática e o governo federal que existe é pró-mudança climática, é pró-aquecimento global. Então, o que nós estamos tentando fazer é tentar passar para a esfera dos governos de Estado as tarefas de execução da NDC. Então, abrir uma discussão. O que seria a NDC desse Estado? No caso, não chamaria NDC, a sigla em inglês seria SDC, né? State Determined Contribution. Mas isso pode ser feito mediante processo político, pode haver uma discussão com os agentes com os quais a gente dialogava no âmbito nacional, que é o empresariado local, a academia e as ONGs, para que se estabeleçam metas plausíveis de serem cumpridas. Então, e um sistema de MDS, monitoramento, verificação e reporte, né, daquilo que está sendo feito. É exatamente isso que o CBC se propõe a fazer. Isso é um trabalho gigantesco, porque temos 27 estados. Agora, desses 27, tem uns 5 ou 6 que são os decisivos. Os estados brasileiros que emitem mais o Pará, por desmatamento, Mato Grosso, por desmatamento, São Paulo, basicamente por queima de combustível fóssil, Minas Gerais, uma mistura onde entra também desmatamento, mas principalmente queima de combustível fóssil, e depois disso Rondônia, florestal, e Rio Grande do Sul, carvão.
Então, esses são os 6 maiores estados emissores brasileiros. Se a gente conseguir, em cada um desses 6, abrir esse diálogo, ver o que pode ser feito, eu acho que nós estaremos preparando o terreno para que, futuramente, quando pudermos retomar no âmbito federal, a gente já retome no outro patamar. Agora, qual é a dificuldade dos estados? E vamos começar pelo principal vetor de emissão, que é o desmatamento. O desmatamento na Amazônia ele se dá basicamente em terras federais, em terras devolutas. Então, os estados, até bem pouco tempo, diziam que isso simplesmente não era com eles. São terras federais, devolutas até a unidade de conservação federal. Aqui, quando muito, podemos proteger as nossas florestas, as nossas unidades de conservação. A gente vai ter que trabalhar com os estados para que eles protejam não só as suas, como também aquelas que o governo federal deveria estar protegendo, o que é tremendamente complexo, porque, no fundo, é mais fácil o governo federal combater o desmatamento do que o governo do estado. O governo do estado está muito mais exposto ao risco, até físico, porque os desmatadores estão lá, estão morando lá, estão ali, sabem quem é o prefeito, sabem quem é o chefe de polícia da localidade, o delegado, o governador. Tanto que você vê, por exemplo, o estado do Pará... 2 minutos. Hein? 2 minutos, por favor, para a gente poder passar para a Antônia. Bom, então, só para poder falar um pouco de economia, a dinâmica do sistema econômico globalizado não abre muitos caminhos para a descarbonização. É um sistema econômico totalmente financeirizado, o capital financeiro se auto-multiplica e uma parte pequena só vai para o investimento produtivo, seja ele qual for. E existe uma cultura e uma política que foi criada globalmente, que a esquerda chama de neoliberal. Ela se baseia em alguns preceitos da economia clássica, equilíbrio entre receitas e despesas, o déficit é uma coisa ruim, etc. Então, um paradigma econômico, e o dinheiro do mundo está não mais nas mãos dos governos, dos estados, mas a riqueza está nas mãos do capital financeiro internacional. O problema é que o coronavírus provocou uma explosão de 10 megatons nessa história toda, porque simplesmente a ideia de que temos que controlar o déficit público desapareceu em todos os países, até na Alemanha, que é assim o grão sacerdócio do controle do déficit público, isso tudo foi para o espaço. A gente vive um novo paradigma onde existe a oportunidade da gente dizer, gente, isso é um momento como aquele em que o escambo virou comércio, porque surgiu a moeda, surgiu o ouro. E o novo ouro, o que é? O novo ouro é o menos carbono. Nós temos que incorporar no DNA da economia mundial o conceito de que menos carbono é igual a valor econômico. Isso já foi feito legalmente no Acordo de Paris. O Everton Lucero e eu conseguimos ali enfiar isso no preâmbulo do Acordo de Paris, no parágrafo 108. Mas isso é uma formulação teórica, que é o valor econômico das ações de mitigação. Agora nós temos a oportunidade de criar uma moeda do clima, lastreada no menos carbono. Nesse momento de enorme perda de riqueza, a transformação do menos carbono em riqueza tem um valor revolucionário, não só em relação ao financiamento da descarbonização, como a própria recuperação das perdas da economia. Então, isso é um assunto que eu pretendo abordar obsessivamente, né? As pessoas dizem que essa história de precificação positiva está para o Serquis, como a história da renda mínima para o Suplicy. Então, você, tão obsessivo quanto o Suplicy foi em relação à renda mínima, você em relação à precificação positiva do carbono, mas eu acho que nós temos que pensar nisso. O diabo, e só para concluir, é que, nesse momento,
com a qualidade de governantes que nós temos no mundo, é uma situação realmente muito difícil, porque a gente tem um bando de fascistas por aí e outros que não são fascistas, mas são governantes medíocres. O melhor que nós temos é a Angela Merkel e o Macron, e lá o pessoal da Suécia e da Noruega, que a gente nem sabe o nome, o Sanches e o Antônio Costa. E por aí, o resto é pura merda. Então, você tem um momento assim tão revolucionário acontecendo no planeta, com o tipo de liderança medíocre para péssima que está por aí, também vai ter que haver uma revolução política de renovação dessas lideranças. Ótimo, Sirkis. Muito obrigado pela contribuição. Queria até aproveitar, não estava na nossa agenda, mas eu queria aproveitar para divulgar que o Sirkis ele iniciou um novo canal no YouTube, onde ele está postando frequentemente, chamado Foco Sirkis. Quem tiver acesso a mais opiniões, já adianto que são contundentes. Fique à vontade para acessar. Por aí no Capitão Loprado. Quem tiver interesse em acessar e não conseguir encontrar no YouTube, fique à vontade para me enviar um e-mail, alexandre.batista@centrobrasilnoclima.org, que eu enviarei logo em seguida o link. Bom, Ana, vou te fazer as perguntas que o público direcionou. A primeira é da Beatriz Maciel, da Citaui. Considerando a manutenção da atual gestão federal e o desmonte do conjunto de instrumentos, instituições e políticas de combate às mudanças climáticas que tínhamos em curso no país, ainda é possível cumprirmos com a nossa NDC? O prejuízo desses retrocessos é irreparável? E a outra pergunta é do professor Peter May, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, e do Programa de Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento da FRJ, que a pergunta é: como reverter a desregulamentação ambiental para permitir que o Brasil atinja as metas de 2030? Com a palavra, Ana Antônia. Obrigada pelas perguntas. O debate está animado. Acho que as duas perguntas são muito relacionadas. E sim, acho que o Brasil vai sim atingir suas metas. Tudo que a gente está vendo aí, o Brasil vai atingir as metas, e vai atingir as metas não por boas razões, mas por má razões. Mas vamos cumprir as metas, por causa da recessão econômica, né? A recessão econômica foi muito citada, e por causa da recessão econômica, as emissões que não estavam nos cenários que foram colocados, principalmente na área de energia, elas não acontecerão. E isso vai fazer com que o Brasil atinja aí a sua meta da NDC, provavelmente de 37% até 2025, mas não é uma mudança estrutural, aí que foi pensado, porque a mudança estrutural que começava pelo diminuir o desmatamento brasileiro, que era o grande fundamento aí da meta brasileira, essa meta calculava que a gente teria ao redor de 4 mil quilômetros quadrados de desmatamento até em 2020, exatamente, em 2020, e chegando ao desmatamento zero ilegal até 2030. A gente viu o ano passado o desmatamento que assim, chegamos a 10 mil quilômetros, né? Então, se chegarmos, acho que talvez cumpriremos a meta, mas da forma errada, sem planejamento, por causa de recessão econômica, o desmatamento indo aí à tona, acabando com a nossa biodiversidade, com um governo que não está nem aí com as metas que colocou, não tem nenhum plano de implementação da NDC, nada foi feito, foi simplesmente feito uma meta com a mudança de governo, nada foi feito, não temos um plano de implementação. Então, se atingirmos a nossa meta, como normalmente acontece aqui, não é sorte no sentido de, assim, aconteceu, não foi planejado, não temos um plano de implementação da nossa NDC, a não ser da sociedade civil, do fórum, como foi mencionado, mas não do governo. Eu quero aproveitar que eu estou aí respondendo, que também tem a ver um pouco com isso. Assim, a nossa teoria de mudança geral para mudanças climáticas fazemos excelentes estudos,
damos na mão de ótimos políticos, de servidores públicos comprometidos, essas pessoas desenharão boas políticas públicas e essas políticas públicas serão implementadas. Isso é o que nós, sociedade civil e muitos que ao redor trabalhamos, é onde a gente consegue cooperar. Essa teoria de mudança, a gente percebe que não está funcionando. Acabamos de falar assim, quantos inputs Cadu, Sirkis e muitos outros não deram para a gente chegar aí nas metas do NDC, mas tivemos algumas políticas, fizemos a meta, fomos a Paris, nos comprometemos e não é implementado. Então, a pergunta que me fica é o que falta? O que falta para essa implementação? Obviamente, e aí o que podemos fazer temos que votar para as pessoas certas e pessoas comprometidas. Então, o voto, a política conta muito. Mas para a política, lidar com o tema de mudanças climáticas, os políticos têm que perceber que a sua carreira política está em jogo quando as suas metas climáticas não são cumpridas, quando não é implementado as leis de mudança climática. E, para isso, tem que ter mobilização social. A gente vai ter que demonstrar, não só através de estudos, mas através de comunicação, indo para a rua, mobilizando no Congresso, mostrando que aquele político que não implementou a sua meta, não fez o que tinha que fazer, não vai ser eleito. A gente fez alguns estudos agora na Amazônia, nos 9 estados da Amazônia, com o tipo de desmatamento que a gente sabe, as metas que a gente tinha, dos 9 estados, 7 votaram por Bolsonaro, com uma grande margem dos 9 estados, para um presidente que nega mudanças climáticas. Então, assim, não conseguimos conquistar corações e mentes da própria população que vive na Amazônia. Então, acho que a gente tem que não só fazer tudo o que estamos fazendo, mas a gente vai ter que mobilizar as pessoas. A gente tem que fazer com que as pessoas votem para pessoas certas e comprometidas, para que elas usem o seu poder de persuasão, porque não vai ser simplesmente a gente tentando mostrar no racional. A gente percebe o que está acontecendo no Brasil, isso não é racional, e talvez seja esperado. Nunca vivemos, nunca na nossa história, normalmente história, o que você faz? Você olha para trás, conta como é que foi a peste, XYZ, como é que foi SARS, não sei o que, e você imagina o que vai acontecer no futuro. Em relação às mudanças climáticas, a gente não tem esse imaginário e nem essa história. Nunca vivemos num planeta com 3 ou 4 graus a mais que a gente se lembre que tem história. Então, é muito difícil de comunicar o tema de mudanças climáticas. E eu sei que parece um tema menor, mas eu quero encorajar quem estiver nos ouvindo que trabalhe com comunicação, que trabalhe realmente em divulgar o tema de mudanças climáticas, que nos ajude a comunicar diferente. Porque está claro que hoje em dia a gente continua falando para uma pequena bolha. E infelizmente, chegamos aí um pouquinho na área econômica, como foi colocado, mas é pouco. E a gente só tem 10 anos. Então, se a gente não conseguir comunicar clima e mobilizar para o tema de clima, votando para outros tipos de político, que não é o que temos hoje em dia no poder, não temos nenhuma esperança. Perfeito, Ana. Muito obrigado. Ultrapassamos um pouco o nosso tempo, mas não tem problema. A audiência está praticamente estável. Entre saídas e entradas, chegamos a ter 90 pessoas, agora estamos com 75. Então, pelo visto, o pessoal está gostando. A gente segue mais um pouco para fechar nossa agenda, não tem problema algum. Professor Cadu Yang, tenho 2 perguntas para o senhor. A primeira é da Ana Célia Castro. Ana Célia foi uma das fundadoras do Programa de Políticas Públicas e Estratégia de Desenvolvimento da FRJ, também professora do Instituto de Economia. E a pergunta é a seguinte: como preservar as conquistas sobre o meio ambiente adquiridas na quarentena quando o mundo voltar ao novo normal? A segunda pergunta é do Márcio Alvarenga, do Programa de Políticas, o Programa de Pós-Graduação em Economia da FRJ. E a pergunta é a seguinte: existe possibilidade de transição para uma economia de baixo carbono sem a participação decisiva do Estado? Com a palavra, Cadu Yang.
Vamos lá, eu vou me concentrar no lado mais econômico, mas em relação a essa questão que a Ana falou da comunicação, eu queria lembrar que o Alfredo Sirkis, eu conheci o Alfredo Sirkis como escritor, e não como um descarbonizador, mas um livro chamado Os Carbonários, que é um livro que eu recomendo para a juventude entender o que foi o regime militar. Esse livro, Alfredo, fez muito na minha cabeça de entender as coisas e entender as dificuldades e o que vai passando. Para a gente evitar aquele cenário, a gente tem que agir antecipadamente. Eu acho que a Ana está coberta de razão, é importante, antes de mais nada, a conscientização. Ela é limitada, ela é difícil, ela é frustrante, mas temos eleições esse ano para os governos que são aqueles que mais próximo temos dos problemas climáticos. Eu costumo dizer que a crise que nós estamos vivendo hoje é quando a agenda do Jornal das 7 fica mais importante que a agenda do Jornal das 10. O noticiário, para quem assiste particularmente os jornais que tem nas televisões fechadas, Globo News e por aí vai, você tem um noticiário local que pede uma presença do Estado crescente. E você tem um noticiário que é o grande noticiário noturno, das 10, onde praticamente é um conluio entre as empresas de comunicação e o sistema financeiro para passar apenas uma única mensagem, que é a mensagem do Estado mínimo. E agora, como foi colocado pela Ana e pelo Alfredo, as coisas mudaram. E na situação de crise, somos todos keynesianos, né? A solução keynesiana para a crise é o aumento do gasto, o aumento da intervenção, e é isso que todos estão fazendo. Mas já que somos todos keynesianos, que sejamos keynesianos verdes. Ou seja, aproveitar o potencial de alavancar recursos que os estados, que os governos têm, nesse caso tem que ser os governos federais, porque são os que geram moeda, e o que o Alfredo coloca é muito importante, é um momento interessante para entender o que é moeda. Moeda não é aquele conceito físico que a gente acha que tem um pote de ouro e aquele pote de ouro é redistribuído. Moeda é uma convenção social que é criada e regulamentada pelo Estado e pelo sistema bancário. Toda vez que alguém está depositando dinheiro num banco comercial, está ajudando a multiplicar a moeda. Toda vez que alguém pega dinheiro emprestado num banco, entrou no cheque especial, entrou no cartão de crédito, está multiplicando moeda. Então, é muito importante que a gente abra essa agenda. Eu não vou ter tempo para discutir isso. O Márcio Alvarenga é um economista bastante sólido, a gente já conversou bastante sobre isso, mas voltando para a segunda pergunta, que é do Márcio, existe possibilidade dessa transição sem a presença do Estado? Absolutamente não, em hipótese alguma. Economia verde, ela é uma possibilidade que só acontecerá se a economia for conduzida para isso. O potencial que a gente tem da crise, e um grande beijo para a Ana Célia. Ana Célia é uma pessoa que me inspira cotidianamente. Talvez a maior dedicação que eu conheço à vida acadêmica, à universidade, é a Ana Célia. Para como garantir essas conquistas? Evidenciando na prática, comunicando, como que é a Ana, essa questão da importância dos estados. Eu não vou aqui discutir a grande macroeconomia, que é o tema que o Alfredo colocou. Alfredo, sugiro que a gente faça uma específica sobre isso, porque envolve moeda, regulação, mecanismos de regulação bancária e por aí vai. Como é que poderíamos incorporar um instrumento monetário que refletisse a questão da descarbonização, mas para a questão mais específica que a Ana colocou. Como divulgar isso? Já que agora somos todos keynesianos e a intervenção do Estado é importante, a gente tem que pensar de uma forma local. E o exemplo evidente que o Covid-19 está colocando é a incapacidade que as regiões metropolitanas, por exemplo, têm de lidar com essa questão. Porque outro dia eu estava vendo Belo Horizonte que ia bloquear os ônibus vindo de Lagoa Santa, porque Lagoa Santa, o município na Grande Belo Horizonte, abria o comércio e, para contrário às regulamentações de Belo Horizonte, não tem como você impedir uma epidemia em Belo Horizonte sem impedir uma epidemia em Lagoa Santa. Como é impossível o Rio de Janeiro controlar alguma epidemia sem que São João de Meriti o faça e qualquer uma das regiões metropolitanas. Então, esse pensar metropolitano, esse pensar local envolve ações concretas que são
keynesianas no sentido de alavancar renda e emprego e são também soluções de descarbonização. O tema do transporte, como foi colocado entre os principais temas de emissão, não há como a gente descarbonizar o transporte sem dois elementos. Um é muito falado, que é a melhoria do transporte coletivo. Mas tem um segundo elemento, que é a descentralização do espaço regional. Isso significa o seguinte, é fazer com que o indivíduo pendule menos. Ele não tem que sair de Queimados para chegar no centro do Rio. A pessoa não tem que sair de Tapecerica da Serra e ir até São Paulo para ter trabalho, para ter serviço hospitalar, para ter serviço de educação. E isso envolve rediscutir o espaço das cidades. E isso envolve, por exemplo, as autoridades metropolitanas que são inexistentes no cenário nacional. Uma das grandes fraquezas que a gente observa neste momento é a ausência de uma coordenação entre os entes federativos. E isso significa que o governador, em última instância, acaba agindo como esse ente metropolitano, mas ele está vinculado ao prefeito A e é inimigo do prefeito B e por aí vai. Então, não tem como a gente não pensar a reconstrução da cidade. Isso é construção civil. Economia verde é aumentar obra, é gerar emprego. Não tem nada mais gerador de emprego e salário do que obras de construção civil. Agora, obras adequadas. Para a gente evitar o dilema, outro dia teve uma matéria da Folha sobre isso, o dilema de quem, neste momento, neste exato momento, está fazendo o seu isolamento numa residência que está condenada pela Defesa Civil. E a gente tem que torcer muito para que não venha uma chuva como veio a chuva de janeiro e fevereiro. Se nós tivéssemos aquelas chuvas que, por sorte ou por azar, é difícil a gente dizer, que foram tão trágicas no início do ano, se elas tivessem retardado, estivesse acontecendo agora, nós teríamos o dilema de Sofia. O que você faz? Você vai ficar em casa ou você vai se expor? E tem que avisar. Nesse caso, tem que sair de casa mesmo, porque se tocou sirene, você tem que sair. Instrumentos disponíveis, regulação do espaço urbano. O Rio de Janeiro tem um estacionamento público que tem um ticket que custa R$2. Eu já perdi a conta, deve ter mais de 10 anos que isso não é reajustado. Quanto mais barato é o custo do estacionamento, mais caro é o custo do transporte, porque é mais carro rodando, mais engarrafamento, mais dificuldade de locomoção. Então, a alocação de instrumentos pode se dar também nesse espaço subnacional. É claro que eu nunca vou ganhar uma eleição para prefeito propondo elevar o preço do estacionamento ou elevar o preço do combustível para que ele reflita seu valor social. Mas eu posso, sim, ganhar uma eleição mostrando para o eleitor o custo que ele tem por passar 2, 3 horas por dia pendulando num transporte público de péssima qualidade, no qual ele está se expondo a problemas de poluição e a problemas de contaminação. Por isso, a decisão bastante adequada que nós tivemos nesse pacto federativo que está segurando o país, a maioria dos governadores e a maioria dos prefeitos agindo coordenadamente, vamos interromper as atividades de serviço para impedir que essas pessoas se desloquem, porque o maior vetor de transmissão da epidemia seria, e provavelmente ainda é, o transporte coletivo. Então, a gente tem que pensar soluções que sejam compatíveis com a realidade que a gente tem. E, voltando à questão, para terminar, a questão do grande número, que é o espaço rural, é fundamental que a gente reverta tudo o que a gente andou para trás do ponto de vista de políticas de controle ao desmatamento. E isso envolve desde a macropolítica, desde a concessão de crédito, envolve também o consumidor. Meu amigo, se você acha que você quer contribuir para evitar o desmatamento, consuma menos carne bovina. Eu adoro churrasco, mas eu comecei a mudar meu hábito, também atendendo os conselhos do proctologista e do cardiologista. Mas eu não quero contribuir com esse elemento. Estou dizendo eu não acho que o ambientalista tem que ser um evangelizador que tem que provar que está acima do bem e do mal. Eu não sou exemplo para ninguém. Eu sofro dos 7 pecados capitais. Apenas o mundo é melhor se nós fizermos esse tipo de ação. E não só pensar em evitar o desmatamento, como recuperar áreas. E eu
termino com isso, é o seguinte: o enorme potencial que a gente tem de áreas protegidas como elementos alavancadores da economia. Ou seja, a gente tem que parar de pensar num país onde o desmatamento é positivo, nós temos que pensar num país onde o reflorestamento líquido é positivo e a enorme quantidade de serviços ambientais, ecossistêmicos que isso gera. E, para fechar, além de segurar carbono, no caso urbano, é uma forma importante de garantir o abastecimento de água e impedir novos desastres. Então, essa matriz de possibilidades que a economia verde coloca, e como já foi falado aqui, a quantidade de estudos é bastante grande, eu vou passar por e-mail depois um monte de material sobre isso, é que essa realidade ela precisa ser colocada no concreto. Senão, como a Ana Célia colocou, todas essas possibilidades de ganho vão se perder e a gente vai ter um mundo cada vez pior, cada vez mais catastrófico. Obrigado, Cadu. Ótima resposta. Antes de passar para as considerações finais, vou pedir para cada um concluir em 1 minuto a sua proposta, de fato, para alcance da meta climática e, enfim, encerrar nosso evento aqui, que considero muito bem sucedido. Gostaria só de passar alguns recados. O evento foi gravado e vai estar disponível na página do Facebook do CBC para todo mundo que teve algum problema técnico, não pôde pegar todas as participações, todas as falas. Então, não tem problema. Assim que a transmissão ao vivo terminar, vai ficar lá o evento gravado para quem quiser assistir em minutos específicos. O segundo ponto é que ainda é uma estrutura incipiente, mas o CBC começa a pensar na formação de líderes climáticos relacionados com universidades, que são os futuros líderes, são os futuros gestores, são os futuros políticos. E quem tiver interesse em uma formação nesse sentido, eu disponibilizo meu e-mail, alexandre.batista@centrobrasilnoclima.org, para que a gente possa conversar mais à frente sobre esse projeto que ainda está se estruturando. Bom, vamos lá para a rodada final. Antes de passar a bola, novamente agradecer à Young Scholars Initiative pelo convite, pela parceria, que seja o primeiro de muitos eventos, pelo convite da Bart's College, através do professor Iban, pelo apoio do Instituto Clima e Sociedade e pela organização do Grupo de Economia do Meio Ambiente da FRJ e do Centro Brasil no Clima pelo evento. Serquis, por favor, suas considerações finais. Eu vou pontuar algumas coisas à guisa de provocação sobre assuntos diferentes. Em relação à questão dos políticos da Amazônia, infelizmente, eu estou convencido que eles são reflexo de um estágio de pensamento da própria população local. Se eles não dão a menor importância para a questão climática, é porque realmente a maioria da população não dá. Eu vou dar um exemplo muito concreto. O maior vetor de desmatamento, o maior perigo que nesse momento nós temos é a pavimentação da BR-319 Porto Velho-Manaus. Aquilo, a BR-163, com toda a destruição que provocou no Pará, é pinto perto do que será essa estrada quando asfaltada. Imagino que agora, com a recessão, vai haver um adiamento nisso. Essa obra é absolutamente popular. Nem os ambientalistas têm medo de discutir essa questão, tamanha a popularidade dessa obra. E realmente a maior parte dos políticos conseguiu vender para a maior parte da população a ideia de que para desenvolver tem que desmatar. A Zona Franca de Manaus, nesse sentido, é um elemento de contenção. Segunda coisa que eu queria colocar, eu não estou convencido que a gente tenha condições de atender a nossa NDC. É claro que a bruta recessão que nós vamos sofrer e que não vai implicar necessariamente em redução do desmatamento, pode até aumentar, vai implicar numa redução da queima de combustível fóssil. A característica dessas quedas de emissão provocadas por recessão é que, quando termina esse ciclo e se abre um novo ciclo de crescimento, é como se fosse um estilingue, né? Aquilo, se não houver mudança de tecnologia, não houver uma mudança cultural profunda, não houver uma profunda mudança na cultura de consumo, o perigo é que essas emissões, no futuro, compensem aquilo que foi reduzido no período recessivo. E depois eu queria deixar aqui uma reflexão
assustadora sobre a economia brasileira, sobretudo para eles, menos para nós, que é o seguinte: bom, a economia brasileira já estava em recessão, já estava toda problemática, a política liberal não conseguiu lá muitos resultados, e agora veio como um trem na contramão o coronavírus. Então, realmente, a economia brasileira vai sofrer uma recessão maior do que aquela de acumuladamente 7% que sofreu naqueles 2 anos terríveis. Mas tem um outro problema que é mais grave ainda. As duas grandes apostas futuras do establishment brasileiro, seja ele da grande maioria dos economistas, da grande maioria dos empresários, da grande maioria da imprensa, é que o Brasil, o futuro da economia do Brasil está no petróleo e está na agropecuária. Pois bem, o petróleo, a gente está vendo aí que o seu fim está sendo, de alguma forma, acelerado. Está havendo uma queda vertiginosa do preço do petróleo, abaixo de $20. Está havendo uma retirada de investimentos do capital financeiro da indústria do petróleo e está havendo, realmente, por parte deles, se a gente analisar o que eles estão dizendo, o que eles estão escrevendo, uma grande preocupação. E o petróleo brasileiro, o petróleo do pré-sal, obviamente, é menos competitivo do que o petróleo daqueles países do Golfo, da Arábia Saudita e dos outros, que praticamente aflora a superfície do deserto. Então, o nosso petróleo, o pré-sal, ele não é competitivo nesse quadro de preço que cada vez mais está se esboçando. A segunda questão é a seguinte: a questão da carne sintética é um negócio muito sério mesmo. Não é a carne vegetal, é a carne sintética feita de célula-tronco dos bois e vacas, que tem um gosto igual ao gosto de carne. Cadu, você pode comer um churrasco de carne sintética, não vai sentir muita diferença. Isto é uma realidade. Calcula-se que em 2030, metade da área de pasto nos Estados Unidos já vai estar completamente vazia, porque é uma produção que tem barateado vertiginosamente. O preço do hambúrguer já está $11. $11 é o dobro e está caindo. Então, existe uma série de análises seríssimas de pessoas acadêmicas que não são bobas, inclusive na China, que já está produzindo carne sintética de porco, que eu acho que no espaço de 10, 15, 20 anos no máximo, isto vai ser uma realidade avassaladora em termos de competição de preço. Uma carne que não tem pasto, não tem açougue, não tem rebanho, é fabricada nas cidades, por fábricas na cidade. Então, as duas grandes apostas da economia brasileira, o petróleo por um lado, a carne por outro, exportada para a China, realmente, se você analisar bem o futuro delas, o futuro é muito incerto. Então, deixo aqui com essas provocações. Cerquês ou provocador? Ana Antônia, por favor, suas considerações finais. Se quiser responder as provocações também, fique à vontade. Não, imagina, provocação do Cerquês, não sou doida, né, Cerquês? Mas vou responder uma delas que tem a ver com se o desmatamento vai aumentar, diminuir, né? Vamos chegar na nossa NDC. A gente acabou de ver os números de desmatamento do mês de março, Cerquês, agora. É o menor desmatamento que o Brasil teve nos últimos 4 anos, vai ser esse março. Por 2 razões. Uma, porque choveu muito na Amazônia, então um processo absolutamente natural, foi muita chuva. E, logicamente, com as incertezas,
para desmatar custa, né? Custa, você tem que mandar um trator, tem que contratar gente para cortar. Então, com as incertezas econômicas, a gente acredita que até os desmatadores, até os grileiros pensaram 2 vezes antes de desmatar neste mês. Eu não estou falando que vai ser mantido. A soja, o Brasil nunca vendeu tanta soja do que foi esse mês também. O Brasil está vendendo soja pelo mundo rapidamente, porque muitos dos países estão fazendo estoque de comida, né, por causa do coronavírus, mas as projeções é que a soja vai também, em 3 meses, diminuir, e a carne já diminuiu a venda da carne. Então, acho que, assim, vamos acompanhar, mas talvez o desmatamento, apesar de 0 de fiscalização do governo federal nesse momento, 0, e muito incentivo, de repente, por outras razões, que, como eu falei, não tem nada a ver com planejamento ou com o governo federal, o desmatamento, por alguns meses, seja um pouquinho mais controlado, mas veremos. Mas em termos... torcer. Mas em termos do que eu deixo, eu queria pedir para as pessoas serem impacientes. Não é um momento de sermos pacientes. Temos só 10 anos, não dá para esperar, não dá mais para esperar. E como a gente viu com o coronavírus, uma vacina vai surgir, a tecnologia XPTO vai acontecer. Enquanto ela não acontece, tem mudanças sociais, de atitude, que são obrigatórias, imediatas e que todos podemos fazer. Então, acho que a primeira coisa podem fazer. Não vamos esperar que aconteça algo para cada um de nós, individualmente, com o poder que temos ou não temos, poder contribuir para o combate às mudanças climáticas. A primeira coisa vote certo, pelo amor de Deus. E quando eu falo vote certo, temos aí eleição municipal, espero que ainda tenhamos no final do ano, não é em um partido X ou Y, direita ou esquerda. Partidos comprometidos com ciência, partidos comprometidos com implementação, ótimo. É o mínimo que se pede. São bons políticos que sejam comprometidos, que entendam de ciência, ou pelo menos estejam abertos a ver a ciência, em vez de ser os terraplanistas e os que têm um caráter ideológico que estão lá. Segundo, usem os seus poderes como consumidores no dia a dia das suas vidas, como o Cadu falou. Escolham bem as suas dietas, o que comam, como é que vocês se transportam. Temos algum poder, mesmo que seja mínimo, temos algum. Como ali na conferência de Estocolmo falava, somos construtores deste mundo. Não somos pessoas passivas que estamos esperando, somos pessoas ativas, cada um com o poder que tem. Mas somos pessoas ativas, então é absolutamente fundamental se engajar nesse combate da maneira de cada um poder. E eu acho que a melhor maneira, foi muito discutido aqui, através do poder local. Onde a coisa começa a pegar é o poder local. Então, mobilizando o seu poder local, o seu prefeito, a sua galera local, que você tenha mais contato, olhar ao seu redor e ver o que está ao teu alcance que você consegue mudar. E votar diferente, fazer o embate político que todos precisamos fazer na área de política, que isso sempre vai acontecer, mas que que a gente não espere isso para também fazer a cada um a nossa parte com a nossa própria coerência. Obrigado. Eu que agradeço, Ana. Professor Cadu Young, por favor, as considerações finais. Esse eu sei que não vai se negar a responder a provocação. Conheço. Não, mas eu acho que depois do que a Ana e o Alfredo falaram, até é pouco a complementar. Só lembrar que a NDC brasileira, ela já é tão modesta, ela já foi subdimensionada, que ela nem serviria como um parâmetro adequado, e nem isso, né? Em relação à questão da queda do desmatamento, é um elemento conjuntural, e adicionar, além da questão direta do preço da carne, o processo de desmatamento é uma forma de acumulação de ativo. Aliás, a dissertação do Márcio Alvarenga, da UF, é exatamente sobre isso, né? De lidar o processo de desmatamento como uma escolha de ativos. Com a deflação que os ativos estão tendo, ou seja, com todos os preços dos títulos estão caindo, dos papéis, porque desmatar e gastar, como a Ana colocou dinheiro para fazer isso. Isso é temporário.
Isso já acaba. E assim que houver alguma retomada, se continuar com esse barata-voo de ausência de fiscalização, quando retomar, ainda que o preço das commodities não se recupere ao nível anterior, e não vai, porque ensinou a gente Raul Preves, nas crises cíclicas, o preço da commodity cai muito mais do que o produto industrializado. E eu vou terminar assim com algumas frases muito simples para o momento atual, que em boa parte delas vale tanto para a questão climática, quanto para a questão do Covid, como para qualquer um dos grandes problemas que a gente tem, porque, na verdade, a sustentabilidade ela é uma só. Como mostram os ODS, eu não tenho como compartilhar isso, quantos % de sustentabilidade é de carbono, quanto é de saúde, quanto é de biodiversidade ou outro tema. Em primeiro lugar, lembrar que não existe economia sem pessoas. Então, não é possível imaginar que há um dilema entre saúde humana e economia, porque, por definição, a economia se constrói com gente, com pessoas. Robinson Crusoe, quando chegou naquela ilha, ele não ficou mais rico nem mais pobre. Embora ele tivesse uma ilha inteira à sua disposição, ele não ficou mais rico, porque o conceito de riqueza só faz sentido em sociedade. Ele simplesmente era um cara sozinho numa ilha. E nem mesmo quando chega sexta-feira ele fica mais rico ou mais pobre, porque tão pouco havia uma sociedade ali. A segunda frase que eu acho importante é que a economia não existe num espaço vazio. Ela se dá num determinado contexto. Então, combinando essas duas coisas, significa o seguinte: significa que se eu não cuido das pessoas e eu não cuido do espaço, eu vou ter um problema econômico. Voltemos ao século XIX. Estamos num momento em que se discute devemos ou não devemos ter abolição. Usem os argumentos que foram utilizados para postergar por mais de 50 anos a abolição. Quando Dom Pedro I sai do Brasil, abdica do trono, já havia uma resolução de discussão na corte, em 1830, 31, uma resolução que acabaria libertando todo o escravo nascido no território brasileiro, que era mais da metade na época. E isso protela até 1888. Qual era o argumento? Exatamente esse argumento baixo, rasteiro e burro. De que a gente não pode abolir a escravidão porque vai afetar a economia, porque vai subir o preço do alimento, porque sem escravo eu não vou ter como produzir, eu vou ter um problema de balança comercial, que eu não vou ter como exportar, eu vou ter um problema fiscal, porque sem exportação eu não vou ter arrecadação fiscal para gerar o tributo. E a conta que a gente paga até hoje pela decisão burra de ter colocado de que existe um espaço da economia, existe o espaço das pessoas, eu vou fazer de conta que não existe a exclusão da maioria da população, e a maioria da população era escrava, tá? E a conta que a gente paga até hoje de ter sido esse país escravocrata. A mesma construção para agora. Não existe uma dicotomia entre um espaço saudável e uma população saudável com a economia, é o contrário. Porque se a população não for saudável, eu vou ter uma conta muito maior mais à frente. O que a gente precisa é reconstruir um projeto, é reconstruir uma fantasia. Eu gosto muito da forma como o Celso Furtado inicia o livro A Fantasia Organizada, falando de um momento em que a sociedade se dá conta de que, pelo menos em parte, o futuro dessa sociedade depende do que essa sociedade quer do seu futuro. A frase não é literal, é mais ou menos essa ideia. Precisamos reconstruir uma fantasia. Agora, a sociedade que a gente quer é uma sociedade do século XXI. É o século da inovação, ciência, tecnologia. Não há como imaginar uma economia para o século XXI que não seja baseada em competitividade autêntica, usando os termos do Fernando Fansilber, da CEPAL, e não de competitividade espúria. Não há possibilidade de sermos competitivos produzindo soja a um custo mais baixo porque a gente desmata, produzindo carne a um custo mais baixo porque desmata, porque mesmo que a gente substitua o hambúrguer do boi pelo hambúrguer da soja, a soja vai continuar sendo plantada. E se você vai visitar áreas do Cerrado hoje, eu vou muito ao Mato Grosso, o Mato Grosso vai mudar de nome, vai se chamar Mato Fino, porque não existe mais espaço reservado para a floresta. Então, é preciso recuperar a ciência. E o que mostra a ciência? Que uma maneira mais inteligente de se ocupar o espaço é preservando a riqueza genética,
a riqueza de serviços ecossistêmicos e utilizando os espaços já convertidos para um uso mais intensivo e que seja intensivo também em redistribuição. Ou seja, se não houver essa transformação, nós vamos estar condenados ao que nós estamos vivendo já há bastante tempo. Ir para baixo, ir para baixo, ir para baixo, como naquela alegoria do filme, para quem assistiu o Poço, nós vamos sempre descer para um andar mais baixo, onde vamos estar sempre cada vez pior. A despeito de um ou outro temporariamente e individualmente se beber. Ótimo, Cadu, muito bom. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos, tanto na mesa de debates quanto os que nos acompanharam em qualquer momento, ainda mais os que nos acompanharam até aqui. Fechamos o evento com 69 pessoas assistindo. É muito difícil você manter esse público por mais de 2 horas de evento. Agradeço muito. Agradeço mais uma vez a Young Schools Initiative pelo convite. Nada disso seria possível sem o convite e a estruturação do Felipe Botelho Tavares. Muito obrigado, Felipe. Agradeço mais uma vez o professor Iban Goodstein, da Barnes College, por ter idealizado e por ter fomentado esse evento. Agradeço mais uma vez o professor Cadu Young, do Grupo de Economia do Meio Ambiente, por abrir essa mesa de debates de excelente qualidade. Tenho certeza que as reverberações não acabam por aqui. Quem tiver interesse em qualquer um dos tópicos citados, qualquer dos pontos abordados, documentos, disponibilizo novamente o meu e-mail, alexandre.batista@centrobrasilnoclima.org. Agradeço novamente a Ana Toni pelas ótimas falas, ótimas contribuições e o apoio do Instituto Clima e Sociedade ao evento. E agradeço ao Alfredo Sirkis pelas falas, contribuições, experiência dividida e provocações, que é algo que você faz muito bem, Sirkis. Um abraço a todos, boa noite, muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Eu agradeço. Estou encerrando a sala. Até mais.